Quem aprendeu a ficar só, nunca mais implora. E o narcisista sente isso no momento em que você para de procurar. Existe um momento na vida, geralmente quando as luzes da juventude começam a suavizar e o silêncio da casa se torna mais audível, em que uma verdade dolorosa se impõe. A de que passamos décadas mendigando em portas que nunca estiveram abertas para nós. Talvez você se reconheça nessa imagem. A imagem de alguém que, por medo do vazio, aceitou migalhas de afeto, tolerou o desrespeito silencioso e por vezes gritante e implorou pela atenção de quem nunca teve olhos para ver a sua alma. Mas hoje, este ciclo se encerra. Eu quero te dar as boas-vindas a este espaço de refúgio e clareza. Se você chegou até aqui, é porque a sua alma está exausta de carregar o peso de conexões unilaterais. Você sente que é uma pessoa empática, profunda, mas que parece viver em um deserto emocional, cercada por pessoas que consomem a sua luz sem nunca oferecer um fósforo em troca. Neste encontro, vamos desbravar o caminho mais corajoso que um ser humano pode trilhar. O caminho de volta para casa. E essa casa é você. O tema de hoje não é sobre isolamento, mas sobre soberania. Quem aprendeu a ficar só, nunca mais implora. Quando você descobre o tesouro que está enterrado no seu próprio silêncio, o mundo perde o poder de te chantagear com a ausência. Você deixa de ser uma vítima da solidão para se tornar o mestre da sua solitude. Mas, para chegar a esse trono de serenidade, existe uma porta estreita pela qual precisamos passar. Não se conquista a liberdade real sem antes entender o que nos mantinha acorrentados aos pés de quem nos ignorava. Afinal, a chave da nossa prisão nunca esteve nas mãos do outro, mas escondida nos labirintos da nossa própria alma. Para entendermos por que tantas vezes nos vimos implorando por amor, presença ou validação, precisamos olhar para aquilo que Carl Jung chamou de sombra. Jung, com a sabedoria de quem decifrou os labirintos da mente humana, nos deixou um aviso severo. O homem não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Mas o que isso significa na prática da sua vida, na sua rotina, nas suas noites sem sono? Significa que a razão pela qual você correu desesperadamente para os braços de pessoas tóxicas, narcisistas ou emocionalmente indisponíveis não foi por excesso de amor por elas, mas por um medo ancestral do que encontraria se ficasse em silêncio absoluto consigo mesmo. O silêncio é um espelho impiedoso. Quando você para de se ocupar com as necessidades dos outros, quando para de tentar salvar quem não quer ser salvo, o ruído externo cessa. E é nesse vácuo que a sombra aparece sem filtros. Ali, naquele canto escuro da psique, habitam as nossas falhas esquecidas, as nossas carências infantis que ainda choram por um colo que nunca veio. E principalmente o medo avassalador de não ser o bastante. Quem implora está, na verdade, em uma fuga desesperada de si mesmo. Você implora para que o outro te diga que você tem valor, porque no fundo a sua sombra está sussurrando que você é insuficiente. Você implora pela presença de alguém, mesmo que esse alguém te fira, porque qualquer dor externa é preferível à dor de enfrentar o vazio interior. Para o empata, a solidão muitas vezes é sentida como um abandono cósmico, quando na verdade é apenas o convite para o primeiro encontro real da sua vida. Observe ao seu redor. Quantas vezes você aceitou um convite que não queria, apenas para não jantar sozinho? Quantas mensagens você enviou, mesmo sabendo que não seria respondido com a mesma intensidade, apenas para sentir que ainda existia no mundo através do olhar de outra pessoa? Essa necessidade compulsiva de ser visto pelo outro é o sintoma de uma sombra que ainda não foi acolhida. O silêncio assusta porque ele remove as máscaras.
Sem o outro para servir de distração, você é obrigado a encarar as partes de si mesmo que você rejeitou. A sua raiva reprimida, a sua tristeza antiga, o seu sentimento de inadequação. No entanto, o segredo que os grandes sábios e a psicologia profunda nos ensinam é que a cura não está em fugir da sombra, mas em sentar-se à mesa com ela. Quem aprende a hospedar a própria sombra, a olhar para suas feridas sem o julgamento de que precisa de alguém para curá-las, começa a experimentar uma alquimia interior. O medo do silêncio se transforma em respeito pelo espaço sagrado. E quando você para de temer o que encontra no seu próprio interior, você retira das mãos do outro a arma da rejeição. Se você já se pertence, ninguém pode te deixar desamparado. Pare por um segundo e sinta o que você está tentando não ouvir quando busca desesperadamente pela atenção de alguém que te ignora. O silêncio não é um vazio a ser preenchido, é uma presença a ser habitada. Muitos de nós crescemos ouvindo o mito perigoso da cara metade ou da alma gêmea que viria para nos completar. Essa ideia, embora pareça romântica, é uma das maiores prisões psicológicas que um ser humano pode habitar. Ela nos ensina que somos seres fragmentados, peças de um quebra-cabeça que só faz sentido se outra pessoa se encaixar em nós. E é exatamente aqui, nesta sensação de ser incompleto, que nasce o impulso de implorar. Para Carl Jung, o grande objetivo da vida humana não é a perfeição, mas a totalidade. Ele chamou esse processo de individuação. A individuação é o rito de passagem mais sagrado que você pode atravessar, especialmente se você já passou dos 40, 50 ou 60 anos e sente que viveu mais para os outros do que para si mesmo. Aprender a ficar só é o portal para essa individuação. É o momento em que você decide, com uma coragem mansa, deixar de ser uma metade em busca de outra e passa a se reconhecer como um indivíduo inteiro. Imagine-se como um carvalho majestoso na floresta. O carvalho não implora ao sol para que ele brilhe, nem à chuva para que caia, e certamente não pede licença às outras árvores para ocupar o seu espaço. Ele simplesmente é. O processo de se tornar um indivíduo inteiro significa que você parou de projetar no outro a responsabilidade de te fazer sentir vivo, seguro ou amado. Quando você está no estado de metade, você vive em uma frequência de escassez. Você olha para o mundo e para as relações como se fossem supermercados, onde você busca o que te falta. Se o outro se afasta, você sente que uma parte de você foi arrancada. O pânico se instala, a ansiedade consome o peito e a sua boca se abre para palavras que você prometeu nunca mais dizer. Por favor, não me deixe. Eu mudo por você. O que eu fiz de errado? Mas entenda, quem implora está tentando evitar o parto de si mesmo. A individuação dói, porque ela exige que você assuma a sua própria existência. Ela exige que você seja o pai e a mãe da sua criança interior ferida. Quando você abraça a sua solidão e a transforma em solitude, algo milagroso acontece na sua estrutura psíquica. Você para de ser um satélite orbitando o planeta de outra pessoa e se torna o seu próprio sol. Este é o segredo que os narcisistas e as pessoas abusivas não querem que você saiba. O seu poder nunca esteve neles, sempre esteve na sua capacidade de suportar a sua própria presença sem se abandonar. Ao se tornar um ser inteiro, você muda as regras do jogo. Você não entra mais em uma relação para sobreviver, mas para transbordar. E é por isso que, a partir desse rito, você nunca mais implora. Porque um rei ou uma rainha no seu próprio trono não pede permissão para existir. Eles apenas governam o seu mundo interno com dignidade. Você consegue sentir agora mesmo o peso de tentar ser a metade de alguém? Imagine esse peso sendo deixado no chão.
Sinta a sua coluna se erguendo. Você não é um fragmento. Você é a obra completa do Criador, esperando para ser descoberta por você mesmo. Se você está sentindo que essas palavras estão tocando em lugares que você guardou as 7 chaves, é sinal de que a sua alma está pronta para a virada. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com aquela amiga ou amigo que você sabe que está, neste momento, tentando se encaixar em um espaço pequeno demais para o tamanho da alma dele. Ajude-nos a criar este círculo de força. Vamos agora dar um rosto e uma história a essa teoria. Porque a psicologia sem a vida é apenas letra morta, mas quando ela encontra a nossa dor, ela se torna remédio. Para que você entenda a profundidade do que significa parar de implorar, quero que você conheça a história de Sara, nome que escolhemos para proteger sua identidade, mas cuja alma talvez reflita a sua. Sara chegou aos 55 anos, vivendo o que muitos chamariam de uma vida completa. Foram 30 anos de um casamento que, visto de fora, era sólido, mas que por dentro era um deserto de silêncios punitivos e migalhas de afeto. Sara era uma empata clássica. Ela antecipava os desejos do marido, cuidava dos filhos com uma dedicação que beirava a exaustão e acreditava piamente que se ela fosse boa o suficiente, o amor finalmente transbordaria. Mas o transbordamento nunca veio. O que veio foi o divórcio, súbito e frio, deixando-a em uma casa grande demais, com o barulho ensurdecedor do próprio pensamento. No início, Sara fez o que a maioria de nós faz quando o chão desaparece. Ela implorou. Ela ligava sob pretextos fúteis, enviava mensagens longas, tentando explicar sentimentos que o outro não tinha interesse em validar, e passava horas monitorando redes sociais, buscando uma prova de que ela ainda fazia falta. O desespero de Sara não era pelo homem que se foi. Um homem que, verdade seja dita, nunca a valorizou. O desespero dela era a incapacidade absoluta de ficar sozinha com quem ela se tornara. Sem alguém para cuidar, sem alguém para agradar, quem era Sara? Ela sentia que, se parasse de correr, o vazio a engoliria. A virada de Sara aconteceu em uma terça-feira chuvosa, sentada na mesa da cozinha. Ela estava prestes a pegar o telefone para ligar mais uma vez, implorando por uma explicação que nunca viria, quando sentiu um cansaço físico que parecia vir dos seus ossos. Ela soltou o aparelho e, em vez de fugir, decidiu fazer algo revolucionário. Ela decidiu hospedar a sua solidão. Ela fechou os olhos e começou a dialogar com aquele vazio, como se ele fosse uma entidade sentada à sua frente. Em vez de perguntar, por que ele me deixou? Ela começou a perguntar para a própria solidão. O que você veio me ensinar que eu não quis ouvir durante esses 30 anos? A resposta não veio em palavras, mas em sensações. Sara percebeu que, por 3 décadas, ela usou o casamento como um escudo para não encarar a sua própria falta de pertencimento a si mesma. Ela percebeu que implorar era uma tentativa de convencer o outro a dar a ela o valor que ela mesma se recusava a enxergar. Naquele momento, a solidão deixou de ser uma inimiga cruel para se tornar uma convidada que precisava de hospitalidade. Sara parou de ver a casa vazia como um cemitério de memórias e passou a vê-la como um santuário de autodescoberta. Ela começou a preparar o café para si mesma com a mesma delicadeza que antes reservava apenas aos outros. Ela começou a caminhar no jardim, ouvindo os pássaros, não para preencher o tempo, mas para habitar o momento. Sabe o que aconteceu quando Sara aprendeu a ficar só? A energia dela mudou, a urgência desapareceu. Meses depois, quando o ex-marido tentou retornar com as mesmas dinâmicas de controle, ele encontrou uma mulher que ele não reconhecia. Sara não gritou, não cobrou e, acima de tudo, não implorou. Ela apenas disse com uma paz que vinha das entranhas:
Eu descobri que a sua ausência me deu algo que a sua presença sempre me roubou: a mim mesma. Minha querida, meu querido, entenda isto. A hospitalidade com a sua própria dor é o que mata a necessidade de mendigar o afeto alheio. Quando você aprende que pode se acolher, o mundo perde o poder de te deixar no frio. Se a história de Sara tocou em algo que você guardou por anos, eu preciso te pedir uma coisa. Não por mim, mas por você. Clique em inscrever agora. Não como um gesto para um canal, mas como um pacto silencioso com a sua própria alma. Um compromisso de que você não vai mais se abandonar no meio do caminho. O que vamos descobrir juntos aqui nas próximas semanas pode ser exatamente o que a Sara encontrou naquela terça-feira chuvosa. E eu não quero que você perca nenhum passo dessa jornada. Existe uma frase que costuma ecoar nos corredores da alma de quem já sofreu muito por amor. Eu tenho medo de ficar sozinho. Mas se olharmos de perto, com a lente da verdade, perceberemos que o medo não é da solidão, mas da companhia que restou. Quando você diz que tem medo de ficar só, você está dizendo que não gosta da pessoa com quem você é obrigado a conviver quando todos vão embora. Você mesmo. O grande insight, a chave de ouro que destranca a cela da dependência emocional, é entender que a única companhia que você realmente não pode perder é a própria. Parece óbvio, talvez até simples demais, mas é a verdade mais profunda da existência humana. Todas as outras pessoas são visitantes. Algumas ficam por uma estação, outras por décadas, mas todas, inevitavelmente, seguem seus próprios caminhos, seja pela vida, pelo desamor ou pela morte. Quem aprendeu a ficar só nunca mais implora, porque descobriu que a fonte de segurança não está no olhar do outro, mas na qualidade do diálogo que mantém consigo mesmo. Quando você descobre que é capaz de se consolar em uma noite de choro, que é capaz de celebrar uma pequena vitória sem precisar de um brinde alheio e que o seu valor não oscila de acordo com a temperatura do afeto de alguém, você se torna perigosamente livre. Eu digo perigosamente porque uma pessoa que não pode ser manipulada pelo medo da perda é uma pessoa que o sistema e os narcisistas não conseguem controlar. Aquele que aprendeu a hospedar a própria sombra perde o medo de ser deixado. Por quê? Porque ele já não se sente desamparado. Ele sabe que, aconteça o que acontecer lá fora, ele terá a si mesmo para recomeçar. O empata que atinge esse estado de consciência deixa de ser um mendigo emocional para se tornar um soberano de si. Você passa a escolher as pessoas não pela necessidade de preencher um buraco, mas pelo prazer de compartilhar o seu transbordamento. Se alguém decide ir embora da sua vida, você sente a dor, pois somos humanos e a dor é legítima, mas você não morre com a partida. Você não se ajoelha na soleira da porta implorando para que o carrasco do seu brilho fique mais um pouco. Você apenas abre a porta, respira fundo e diz: vá em paz, eu fico comigo. Se você já disse isso, ou se está pronto para dizer, escreva nos comentários: eu fico comigo. Essas 3 palavras têm um peso que só quem já esteve de joelhos, implorando, consegue entender. E eu quero ler cada uma delas. Esta é a verdadeira soberania espiritual. É entender que o seu silêncio não é um vazio assustador, mas uma arma de proteção. É o silêncio de quem sabe quem é. E quem sabe quem é, não aceita ser tratado como qualquer coisa. Nesta jornada que fizemos hoje, percorremos os labirintos de Jung, as dores de Sara e o despertar da sua própria alma. Se você me acompanhou até aqui, você não é mais a mesma pessoa que deu o play neste vídeo. Algo em você se aprumou. A sua coluna está um pouco mais ereta, o seu olhar um pouco mais firme. Lembre-se, o deserto da solidão só é estéril para quem não sabe cavar poços. Para você, esse deserto se tornou o solo sagrado do seu renascimento.
Você não precisa mais do ruído de relações vazias para provar que existe. Você existe porque o universo te quis aqui, e isso é validação suficiente. O seu não ao abuso começa no seu sim para a sua própria companhia. A partir de hoje, que a sua presença seja tão valiosa para você que ninguém ouse entrar na sua vida para oferecer menos do que respeito, admiração e paz. E se não houver ninguém para oferecer isso agora, que o seu silêncio seja o seu palácio. Antes de encerrarmos, eu preparei algo prático para você aplicar ainda hoje, para que essa força não se perca no vento. Eu quero te convidar a trilhar um caminho simples, mas profundamente transformador. Não são tarefas, são rituais de dignidade. Tudo começa no amanhecer. Antes de deixar o mundo exterior invadir a sua mente, crie o seu santuário do silêncio. Reserve 10 minutos apenas para você e o seu café, ou um chá. Sem telas, sem música, sem notificações. Enquanto sente o calor da xícara e o ritmo da sua própria respiração, diga para si mesmo: eu sou minha melhor companhia. Esse pequeno gesto é a pedra fundamental da sua soberania. É o momento em que você avisa ao universo que a sua presença é o seu bem mais precioso. À medida que o dia avança, você pode sentir aquela urgência antiga de buscar validação, o impulso de mandar uma mensagem para quem te ignora ou de buscar no outro o que está faltando em você. Nesse momento, em vez de pegar o telefone, procure um espelho. Olhe profundamente nos seus próprios olhos e faça a pergunta que a sua sombra precisa ouvir. O que você está me pedindo agora que eu ainda não te dei? Esse é o acolhimento real. Quando você se dá o que precisa, a necessidade de implorar ao outro simplesmente se dissolve. E, por fim, proteja o seu campo de energia. Comece uma limpeza silenciosa no seu entorno, eliminando perfis e vozes que reforçam a ideia de que você só tem valor se estiver acompanhado ou se for perfeito. Ao dizer não para convites que te drenam ou para expectativas alheias, você está, na verdade, dizendo um sim majestoso para o seu tempo e para a sua paz. Lembre-se, cada limite que você impõe é um muro de proteção para a sua alma que está renascendo. Se este vídeo foi um bálsamo para a sua alma, não saia daqui sem deixar a sua marca. Comente abaixo: eu sou meu porto seguro. Essas palavras têm poder quando são escritas e lidas por outros que buscam o mesmo caminho. Compartilhe com quem precisa desse abraço em forma de verdade. E lembre-se sempre, no fundo do seu ser, onde o silêncio encontra a luz. A solidão é o fim da ilusão de que o outro pode te salvar. A solitude é o início da certeza de que você já se salvou. Obrigado por confiar no meu caminho para guiar o seu. Eu vejo a sua luz. Eu honro a sua jornada. Até o nosso próximo encontro no Santuário da Alma.